Oi, gente, tudo bem? Estou preparado para mais uma aula de Química. A aula de hoje vai ser densidade, também conhecida como massa específica. Densidade ela pode ser representada pela letra delta, ρ ou μ. Bom, antes de falar de densidade, vamos relembrar os conceitos de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Vamos pôr aqui no quadro. Matéria é tudo aquilo que tem massa e possui volume, tá certo? Então, vamos agora para o conceito de densidade. Densidade é a razão entre a massa dividido pelo volume. Ou seja, qualquer matéria vai ter densidade. Se toda matéria tem densidade, então densidade é uma propriedade da matéria, né? E, para ser mais preciso, é uma propriedade específica da matéria. Então, lembrado, né, que propriedades gerais toda matéria tem. São propriedades comuns a qualquer matéria. Propriedade específica é aquela que diferencia uma matéria A de uma matéria B. Tranquilo, né? Bom, se eu for calcular a densidade no Sistema Internacional de Medida, a unidade vai ser quilogramas por metro cúbico. Por que isso? Porque a unidade internacional de volume é metro cúbico e de massa é quilograma. Porém, na química é mais comumente utilizada densidade como grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Então, lembrado, né, que 1 ml equivale ao que? A 1 centímetro cúbico. Ou seja, tanto faz escrever ml como centímetro cúbico. É a mesma coisa. Bom, para enfatizar, para dizer que a densidade é uma propriedade específica da matéria, vamos ver aqui o exemplo. Aqui eu vou ter diferentes materiais como madeira, água, ferro e chumbo. Todos esses materiais eles vão estar no mesmo volume, de 1 centímetro cúbico. Porém, quando eu for pesar em uma balança, vou ter massas diferentes. Como vocês podem ver aqui, ó, massa da madeira, como é um material muito heterogêneo, varia de 0,60 a 0,80. O chumbo aqui vai pesar o quê? 11,40 gramas. Bom, se eu for calcular a densidade dessas substâncias, desses materiais, é só jogar na fórmula. Densidade é igual a quê? Massa sobre volume. Eu vou pegar esse valor aqui para a gente calcular a massa, a densidade da madeira, né? Vai ficar o quê? 0,60 gramas dividido pelo seu volume, que é 1 centímetro cúbico. Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, né? No caso aqui, ó, a densidade é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Bom, essa é a densidade da madeira. Se eu for calcular a densidade do chumbo, ficaria como? Do mesmo jeito, né? Densidade é igual a quê? Massa sobre volume. Se eu for colocar a massa desse cubo aqui de chumbo, ia ser 11,40 gramas dividido por 1 centímetro cúbico, que equivale a 11,40 gramas por centímetro cúbico. Observe, materiais diferentes, densidades diferentes. Entre esses materiais tem uma densidade que você é obrigado a saber, que é a densidade da água. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Essa aqui você tem que saber, tá certo? Bom, para ilustrar ainda mais o que eu estava falando sobre densidade, vamos ver esse vídeo. Aqui é água com um pouquinho de corante, adicionei mel, depois adicionei um pouco de óleo, aí eu vou adicionar agora alguns sólidos. Como vocês podem ver aí, é uma porta. Pronto. Primeira pergunta que eu vou falar para vocês aqui, esse sistema, o copo aí, é um sistema com a mistura homogênea ou heterogênea? Eu acho que vocês falaram uma mistura heterogênea. Eu ia ter quantas fases?
Se eu for contar as fases, esse parafuso aqui, essa porca seria uma fase, o mel seria outra, a uva, a água, a tampa, o óleo e essa esponja aqui. Ia ter várias fases. Bom, mas vamos focar apenas no líquido por enquanto. Aqui é óleo, no meio eu tenho água e embaixo aqui eu tenho o mel. Por que houve essa separação aqui? Porque a água ficou em cima do mel e o óleo em cima da água. Primeira pergunta é essa. Sabe por que houve essa separação natural? Primeiro, o óleo e água não têm afinidade, ou seja, não se mistura, tá certo? O mel e a água também não se misturou aqui porque não foi agitado, tranquilo? Então, quando isso acontece, essas fases, o mel, óleo e água, é separado de acordo com a densidade. Quanto maior a densidade, maior a tendência a ficar aqui no fundo do recipiente. Quando menor a densidade, maior tendência a ficar em cima do sistema. Para ilustrar melhor, eu botei a densidade de cada substância líquida aqui do lado. Bom, vocês observam que o óleo é 0,87. Já o mel é 1,36 gramas por ml. Como vocês podem ver, comprovando também, né? Porque o mel ficou aqui embaixo? Porque ele tem maior densidade. Se ele tem maior densidade, quer dizer que cada ml de mel vai pesar quanto? 1,36 gramas, ou seja, ele pesa mais por ml. Então a ação da gravidade é mais forte no mel. Já o óleo aqui, ó, em 1 ml de óleo, vai ter um peso equivalente a 0,87 gramas. Como vocês podem ver, ele é mais maneiro do que o mel. Então ele tende a ficar em cima do mel, né? E a água ficou no intermediário, então ele ficou no meio do meu sistema. Bom, expandindo um pouco esse raciocínio agora para a tampa. Vamos ver aqui por que a tampa ficou aqui e não afundou igual a uva e nem a porca. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a densidade da tampa, tá certo? Vou botar DT. Agora, eu pergunto a vocês, por que ele não ultrapassou essa linha daqui, a barreira entre o óleo e a água? Primeiramente, ele não ultrapassou porque ele é mais leve do que a água. Ou seja, ele tem densidade menor do que a água. Então, ele fica boiando em cima da água. Porém, ele, quando eu adicionei a tampa, ele afundou no óleo, né? Então, quer dizer que ele tem densidade maior do que o óleo. Então, ele ficou ali preso entre a fase do óleo e da água porque ele tem densidade entre as fases, óleo e água. Tranquilo isso aí? Guardar isso aí para vocês. A informação mais importante desse slide que vocês têm que ter em mente é que quando eu tenho misturas de substância que não se misturam, eles vão ser separados de acordo com a densidade. Densidade maiores, que é o caso do mel, fica no fundo do sistema. Densidade mais leve, a tendência é ficar acima do sistema. Tranquilo? Bom, gente, agora vamos ver aqui um esquema novo, né? A gente viu lá, o esquema anterior foi mistura heterogênea. Agora a gente vai ver uma mistura homogênea. Para quem não está lembrado, mistura homogênea, por exemplo, quando eu tenho água e adiciono álcool, ele vai ter aspecto apenas de água, tá certo? Essa aqui é uma mistura homogênea. Agora vamos pegar aqui uma substância A, vou chamar de MA, e vou pegar uma substância B, que vou chamar de MB. Essa substância A, ela vai ter uma densidade A, e essa substância B vai ter uma densidade B. Essa substância B, vamos supor que a densidade dela seja 0,8, e a de A vai ser 0,5. O que acontece quando eu faço a mistura dessas duas substâncias? Ela vai gerar uma nova densidade, vou chamar a densidade da mistura, e essa densidade nova, ela vai estar entre 0,8 e 0,5. Vocês deu para entender? Deu para sacar? Porque se eu pegar uma certa porcentagem de A e adicionar aqui nesse recipiente, uma certa porcentagem de B, adicionar nesse novo recipiente, vai ter uma massa e vai ter um volume. Como é uma mistura homogênea, vai ter aspecto uniforme em toda a sua extensão. Então,
ela vai ter uma densidade também dessa solução, tá certo? Dessa mistura. Então, essa nova densidade vai ser um valor que vai estar entre 0,5 e 0,8. Vamos supor aqui que eu peguei 1 ml de A e peguei aqui, ó, 19 ml de B. Então, a densidade ia estar muito próxima de 0,8. Vamos supor aqui um valor de 0,76, por exemplo. Agora, se eu pegar mais substância A, então a densidade ia estar mais próxima de A e vice-versa. Tranquilo isso aí? Guarda essa informação, tá certo? Bom, lembrando aqui, né, que essa densidade A ia ter uma massa e um volume, né? E a mesma coisa aqui. Quando eu tenho densidade de mistura, eu posso calcular essa densidade da seguinte maneira. Massa 1, botar aqui massa A para ficar coerente. Massa A mais a massa de B, que foi adicionada nessa mistura, sobre o volume de A mais o volume de B. Quando eu fizer isso, eu vou ter essa densidade da mistura. Tranquilo? Bom, vamos aqui para o primeiro exercício. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Agora eu quero que vocês saquem aqui um negócio. Ele pergunta a densidade em quê? Gramas por centímetro cúbico. Vamos notar aqui, ó. Ele quer a densidade, a massa vai ser em grama e o volume vai ser em centímetro cúbico. Porém, qual foram os dados dados na solução? A gente viu aqui que o volume dado, vou botar aqui, o volume dado da questão foi 5 litros e a massa foi 4.000 gramas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero a massa em grama, né? Ao vejo aqui a massa informada no enunciado, tá em grama? Tá em grama, beleza, não preciso fazer nada, né? Porém, quando eu vou ver o volume, aqui, informado na questão, é em litro. Aqui o volume ele quer aqui, em centímetro cúbico. Então eu vou ter que converter de litro para centímetro cúbico. Vocês estão lembrados que 1 litro equivale a quantas ml? 1.000 ml, né? A gente sabe que tanto faz chamar ml ou centímetro cúbico, né? Então posso dizer que 1 litro é igual a 1.000 centímetro cúbico, né? Quando eu tenho o L sem 1, eu considero como 1 litro, quer dizer, 1.000 ml. Então vamos substituir esse L aqui por 1.000 centímetro cúbico. Então vou fazer aqui em cima, né? Ia ficar como? 5 vezes 1.000 centímetro cúbico, que equivale o quê? A 5.000 centímetro cúbico. Observe, no lugar do L, eu copiei o quê? 1.000 centímetro cúbico. Eu fiz essa conversão. Bom, eu já ajustei o volume e a massa já estava ajustada. Então é só substituir na fórmula. D vai ser igual a quê? 4.000 gramas dividido por 5.000 centímetro cúbico. Então a resposta aqui, ó, corto 0 com 0. Ser 4 dividido por 5, então vai ser 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tranquilo? Bom, esse primeiro exercício eu vou deixar na apostila como exemplo, tá certo? Então eu digitei para vocês. Agora os demais, o exercício 2 e o 3, eu vou disponibilizar a resposta dele no final do slide que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente. Bom, continuando aqui, vamos para o próximo conceito importante para a gente entender melhor a densidade, que é o princípio de Arquimedes. Para isso eu peguei um videozinho para ilustrar. Ilustrando História. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata.
roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério para a infelicidade do ferreiro havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Bom, vou voltar aqui um pouquinho para a gente pegar essa parte aqui do vídeo. Deixa eu ver. Pronto, essa daqui. Bom, como vocês podem ver aqui a figura, essa barra aqui é do ouro. O ouro é representado por essa letra aqui, AU. Já aqui é uma liga metálica. Eu vou ter ouro mais prata, né? Que é representado por AG. Eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. O ouro puro, ele tem a densidade dele, né? A densidade normal. Já o ouro e a prata, ele vai formar uma mistura homogênea. Então ele vai ter uma densidade nova. Vou botar dm aqui, que é a densidade da mistura. Ele informou antes, dizendo que a massa da coroa era igual à massa do ouro, da barra de ouro que ele fez o teste. Porém, para que essa liga metálica, ouro e prata, seja igual, ele teve que adicionar mais ouro, porque o ouro ele tem uma menor densidade do que o ouro, tá certo? Opa, desculpa aí. A prata tem menor densidade do que o ouro. Como ele teve que adicionar mais prata, aumentou o volume dessa mistura, né? Quando ele aumentou o volume dessa mistura, aí, quanto maior for a água deslocada pelo objeto, maior vai ser o empuxo, que é aquela força que empurra os objetos para cima quando submerso em um líquido, né? E essa força que é submersa em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Por isso essa coroa com a liga metálica ouro e prata ficou mais leve do que a barra de ouro por si só, né? Então eu consigo deduzir aqui também que o ouro tem densidade maior do que a prata, por esse experimento. Bom, já que a gente entendeu um pouco sobre esses princípios, vamos entender agora por que o navio de guerra, já que é feito de metal, ele não afunda no oceano. Vamos pensar aqui um pouco, né? Bom, a gente viu que o princípio de Arquimedes, ele diz que quando eu tenho um objeto submerso em um líquido, ele sofre a ação do empuxo, que é uma força que empurra o objeto para cima, igual a seu volume deslocado, né? Então o navio, se você for notar, ele é feito dessa maneira aqui, ó. Então ele é feito já assim para ter o maior volume possível, né? Porém, o navio também ele vai ter espaços vazios e vai estar preenchido aqui com ar. Ou seja, na verdade, esses navios de ferro, ele não tem a densidade. Se eu fosse fazer aqui a densidade completa, ia ser a densidade de um ferro, assim, né? Vou ajeitar o desenho aqui. Ia ser uma coisa assim, né? Se fosse todo preenchido aqui de ferro, ia ter uma certa densidade,
aqui que ia ser muito maior, vou ajeitar o desenho aqui, do que essa densidade aqui, tá certo? Porque aqui ele tem ar, e esse ar faz com que esse volume aqui, essa densidade, fique muito mais leve do que a densidade do ferro sozinho, tranquilo? Por isso ele consegue flutuar, como se fosse uma boia, entendeu? Bom, agora a gente vai ver um conceito importante, que é o conceito de densidade relativa. Eu utilizo esse conceito quando eu quero comparar uma densidade A com a densidade B. E a resposta dessa comparação, se eu utilizar para comparar a densidade relativa de A em razão B, isso quer dizer o quê? Que eu ia ter a densidade de A dividido pela densidade de B. Porém, eu também posso encontrar essa densidade relativa em relação a B, né? Então, ia ter a densidade de B em relação a A. Ou seja, essa é a densidade de B, quer dizer, dividido pela densidade de A. Bom, qual a informação útil que eu vou retirar dessa densidade relativa? É o seguinte, essa densidade relativa vai dizer quanto A, pegando essa aqui primeiro, né? Vai dizer quanto A é mais pesado, mais denso do que B. E se eu pegar B em relação a A, vai dizer quanto B é mais denso ou menos denso do que A. Essa relação de densidade relativa é só para isso. Comparar densidade e informar qual é a proporção maior ou menor de uma para outra. Tranquilo? Bom, como eu já coloquei aqui a fórmula para vocês, né? Vai ser a densidade da primeira substância dividido pela densidade da segunda substância. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Quais são as densidades relativas de dois gases? Eu tenho gás 1 e gás 2, que estão em um recipiente fechado de massa desprezível. Sabendo que o gás 1 tem 33 gramas e volume 11 litros. E o gás 2 tem 24 gramas e 12,1 litros. Bom, para facilitar aqui, eu digitei isso aqui, né? Bom, a gente lembra que quando eu tenho a densidade dos gases, ele quer a relação entre 1 e 2, né? Então, 1 veio primeiro, a densidade de 1 vai ficar em cima e a densidade de 2 vai ficar aqui embaixo. A gente sabe que a densidade é o quê? Massa sobre volume. Então, aqui, ó, massa de 1, volume de 1, tá certo? Massa de 2, volume de 2. Quando eu substituir esses valores aqui na fórmula, eu vou ter os seguintes valores. Bom, então eu resolvi dividir esses dois e dividir esses dois aqui. Cheguei no seguinte resultado: 3 dividido por 2. Quando eu faço essa divisão, tem 1,5. Observa aqui, não tem unidades. Por que não tem unidades? Porque aqui a unidade da densidade 1 é o quê? Gramas por litro. E aqui vai ser gramas por litro. Grama por litro, corta aqui. Então, é um valor adimensional, ou seja, não vai ter unidades. Então, cheguei à seguinte conclusão, que a densidade de 1 equivale a 1,5 vezes a densidade de 2. É só isso a densidade relativa, né? Eu sei que a densidade de 1 é 1,5 vezes maior do que a densidade de 2. Tranquilo? Bom, a gente falou tanto de densidade, vamos ver como é que se calcula a densidade em um laboratório. Bom, quando eu tenho um sólido assim bem definidos, eu sei o comprimento dele, a altura e o negócio, eu consigo calcular o volume desse material, né? Desse paralelepípedo, pela seguinte forma: é só multiplicar aqui as dimensões desse paralelepípedo, que eu vou encontrar o volume dele. E esse paralelepípedo é muito fácil de ser pesado numa balança tipo essa. Então é fácil de se obter a massa, né? Eu consigo calcular o volume e consigo pesar a massa. Então consigo o quê? Calcular a densidade, que é massa sobre volume. Isso aí é muito simples. Porém, quando eu tenho uma substância assim irregular igual a essa, aí fica muito mais difícil. Então, para isso a gente usa uma técnica.
A gente pega uma proveta, que é essa vidraria aqui de laboratório. Ela tem um certo volume, que é graduado, vocês podem ver, né? E adiciona um certo volume de água inicial. Por exemplo, aqui, ó, adicionei 20 ml de água. Aqui eu peguei um sólido que eu não conheço o volume dele. Aí o que eu faço? Pego esse sólido e coloco aqui dentro dessa proveta. E observo o volume final, né? Então, observe, saiu de 20 e o volume aqui estabilizou em 30. Então, eu sei que o volume desse sólido daqui é quanto? 10 ml. Equivale a 10 ml. Por que eu sei disso? Por causa do princípio da Arquimedes. Estão lembrados, né? Porque o volume do corpo é igual ao volume que esse corpo consegue deslocar, né? Quando adicionei o corpo aqui dentro dessa proveta, ele conseguiu elevar 10 ml da graduação. Então, ele tem o volume de 10 ml. Deu para entender, né? Como eu achei o volume desse corpo. Porém, como é que eu calculo o peso? É muito simples. Eu venho aqui, ó, pego a proveta e adiciono o líquido. Meço aqui, ó, o peso desse sistema antes de adicionar o sólido. Depois que eu adiciono o sólido, eu vejo aqui a diferença de volume. Então, seu volume desse corpo novo que eu adicionei aqui, desse sólido. E também eu consigo ver a diferença de massa. Então, eu consigo calcular a massa também desse corpo. Se eu conseguir calcular o volume e a massa, então eu consigo calcular a densidade dele. Tranquilo? É assim que a gente faz a densidade de sólidos em laboratório. Quando eu faço a densidade de líquido, eu uso um instrumento especial, chamado de piquenômetro. Bom, aqui eu posso calcular a densidade de um líquido puro ou uma mistura de líquido. Do mesmo jeito, eu chego aqui, peso o sistema vazio desse jeito aqui na balança, anoto a massa e o volume dele é bem conhecido. Nesse caso aqui, eu peguei um de 25 ml. Ele totalmente cheio, ele tem um volume de 25 ml. Então, se eu tenho o líquido, consigo calcular o que? A massa dele utilizando uma balança. E tem um volume aqui pré-fixado. Se eu tenho massa, tenho um volume, então eu consigo calcular o que? Densidade. Esse equipamento aqui é um densímetro. Bom, o que é que ele faz? Ele mede a densidade. Também pode ser chamado de densiômetro. Como é que ele mede a densidade? Voltando aqui, ó, eu tenho uma proveta, né? Que é essa vidraria daqui. Eu vou pegar aquele densiômetro, que é um objeto mais ou menos assim, né? E vou colocar ele submerso nesse líquido. Observe que aqui ele tem duas partes. Tem uma parte aqui que não tem graduação e uma parte aqui com graduação. Pode ver aqui que ele tem uns tracinhos, né? Que vai medir a densidade. Bom, essa parte que não tem graduação, ele vai ser igual à densidade da água, né? Se eu botar esse recipiente na água, ele vai marcar aqui exatamente o zero. Porém, se eu tiver uma densidade de um líquido menos denso do que a água, ou mais denso, ele vai alterar essa proporção aqui. E com isso eu consigo medir a densidade desse líquido. Em laboratórios mais modernos, a gente utiliza um equipamento mais moderno. Esse equipamento, a gente adiciona aqui, o cara conecta uma mangueira, que vai ficar aqui no recipiente, né? Esse líquido vai ser sugado aqui por essa mangueira e o equipamento vai fazer as contas sozinha para você. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que todo mundo aqui consiga entender. Se não conseguiu, pode me procurar. Eu vou tentar sanar sua dúvida o mais breve possível. Vou ficando por aqui. Até mais. Bons estudos.